Eu sou influencer. Eu sou influencer. Gente, como é difícil para mim falar isso para pessoas face a face. Ontem a gente estava em um evento, em um lugar onde eu precisava me apresentar, eu e meu marido, né? E meu marido se apresentou, falou um pouco da gente, da família e falou a profissão dele. E aí perguntaram o que eu fazia. E aí eu falei, eu sou dona de casa, cuido deles. E não falei a minha profissão de influencer. Vou explicar para vocês. Eu trabalho desde os 14 anos de idade, tá? Primeiro eu trabalhei numa escolinha cuidando de crianças. Com 15 eu fui trabalhar numa doceria perto de casa, trabalhava ali no balcão, já tinha meu dinheirinho, sabe? Um pouquinho, mas tinha. Depois eu entrei numa rede de drogarias, ali com 16 anos. Na época era Office Girl. E trabalhei lá dos 16 aos 32 anos. E praticamente eu fiz carreira lá, entendeu? De Office Girl, fui para assistente, encarregada, analista. Trabalhei na loja deles, estava na parte de marketing, gostava muito do que eu fazia. Quando o Nicolas nasceu, eu tinha 32 anos. E o Nicolas nasceu prematuro. Já contei isso aqui pra vocês. E aí, gente, eu tive que tomar uma decisão. Por o Nicolas ter nascido prematuro, ele ficou 2 meses internado. Quando ele teve alta, ele tinha necessidade de físio, fono. Eu tinha que levar ele em um determinado lugar uma vez por mês também para tomar uma vacina. Eu tinha que me ausentar muito. Conversando com os meus chefes, com o pessoal do meu trabalho, eles me deram até a opção de ficar mais algum tempo em casa, trabalhando via home office, tá? Na época nem existia isso, tô falando de 2016, né? Mas, sabendo a minha rotina de trabalho, como que era, eu sabia que eu não ia dar conta de cuidar das duas coisas, eu não estaria presente para o Nicolas. Além, né, dessas questões, o Nicolas tinha APLV, que é alergia à proteína do leite. Então eu fazia dieta de exclusão de leite para me conseguir amamentar ele, para ele não ter que usar fórmula, aquela fórmula bem cara. Eu acho que na época era R$ 400 a lata de leite. E ele usava mais ou menos 1,5 lata de leite por semana se eu fosse dar leite fórmula para ele, entendeu? E eu lembro que eu fiz as contas de quanto seria que eu pagaria só de leite para eu poder voltar a trabalhar. E pasmem, gente, eu teria que pagar praticamente para trabalhar. Isso sem contar que a pessoa que fosse cuidar dele, se fosse a minha mãe ou a minha sogra, se eu não fosse mandar para uma escolinha, eu teria que pagar táxi para ela ir, eu teria que pagar Uber na época para ela poder ir, eu teria um deslocamento mais longo para sair de casa, sabe? Porque nenhuma delas morava do lado da minha casa, né? Então eu teria que sair mais cedo, voltar mais tarde, eu não conseguiria ser a mãe que o Nicolas precisava que eu fosse naquela época. Colocando tudo isso no papel e a parte financeira também, eu decidi não trabalhar mais, né? Eu e meu marido conversamos e falamos assim, bom, vamos enxugar tudo e vamos tentar fazer com que você fique em casa. Só essa parte já é difícil, né? Se você parar para pensar todo esse contexto, eu sempre trabalhei, é difícil. Os primeiros meses, eu ainda estava naquela questão de adaptar com o Nicolas ficando em casa, sabe? As necessidades dele, uma mãe de prematuro aprendendo, mãe de primeira viagem e tal. Depois de um tempo, eu comecei a sentir falta de trabalhar fora, de conversar com pessoas de outros problemas. Não vou dizer que foi fácil, foi maravilhoso ficar em casa. Não foi, eu sempre estava acostumada a trabalhar, eu saía de casa todo dia de manhã, chegava à noite, com outras preocupações. E por mais que o meu sonho sempre fosse ser mãe, não foi fácil parar de trabalhar. E eu tive que me reinventar. Só por ser mãe a gente já tem que se reinventar, concorda comigo? Pois é. Eu tive que me reinventar, eu tive que aprender a gostar das coisas, de fazer outras coisas. E aí foi quando eu decidi, depois de tentar voltar a trabalhar quando o Nicolas tinha um e-mail ter dado certo, péssima experiência que eu tive, eu decidi que eu podia ser útil gravando vídeos, contando para as pessoas a minha história. Comecei a gravar lá para o YouTube, em 2018, etc. E de lá para cá, eu venho tentando ser uma influencer. Hoje, eu sou uma influencer pequena, bem pequenininha. Esse ano que eu comecei, meus vídeos começaram a ser melhor entrega aqui no TikTok. Eu faço publi já faz uns 2 anos. Estou sempre ali procurando uma forma de monetizar através disso, sabe? Mas a profissão de influencer é tão difícil, gente, que às vezes eu tenho dificuldade de falar. Eu sou uma influencer mãe que fica em casa, cuida da família e mostra o dia a dia para as pessoas. E olha, eu não me arrependo dessa decisão, tá? Não foi fácil, principalmente quando a gente pensa na parte financeira, né? Não foi, às vezes não é, né? A gente pegou ali 100% de vídeo no meio. Não é fácil. Até por isso que eu tenho que monetizar de alguma forma hoje em dia também. Mas valeu muito a pena, gente.
Eu olho pro Nicolas, pro primeiro ano, tudo que a gente passou junto, cada susto que eu tava lá junto com ele, tudo que a gente aprendeu, valeu muito a pena. E a minha relação referente a falar que eu sou influencer é que parece que ser influencer hoje é tipo um hobby, sabe? Se você não é Virgínia da vida, parece que é uma profissão fácil que você faz, alguma coisa que você faz ali no cantinho, e não é bem assim, né? São muitos cursos, muitas coisas que a gente faz hoje. Às vezes, você trabalha muitas horas mais, né? Se você tivesse um horário fixo ali numa empresa. Enfim, eu quis dividir isso com vocês, porque eu acho que não deve ser só eu que me sinto assim, né? Com essa dificuldade e também de me relacionar com essa decisão que eu tomei de deixar de ser uma pessoa que trabalhava fora, que gostava muito, e ficar em casa e ter um outro tipo de profissão, de me reinventar. Queria ouvir mais de vocês.